Com os olhos d'água em submissas lágrimas de mulher, vamos adentrar os beijos da memória. Como é o nome do livro de Conceição? Poncia Vicêncio. É isso? Você tem aqui o nome de algumas obras, né, de Conceição Evaristo, e vamos falar também de outra autora, né, professor Antônio Apolinário, Bell Hooks, uma escritora mineira e uma escritora norte-americana, né? E pelo que eu pesquisei, pelo que eu li, elas têm muito em comum, né? Pelo que elas escrevem, pelo que elas defendem, não é isso? E gostaria que vocês falassem um pouco, né? Começar aqui com Marcela, da importância, quem foi Conceição Evaristo e a importância dela em toda a sua trajetória, a importância dela para a literatura. Bom, Conceição Evaristo eu considero uma das principais escritoras brasileiras contemporâneas. E não só no Brasil, né, o conhecimento dela, a obra dela toma muitas proporções, né, já foi traduzida em muitas línguas, mas acho que para além, né, do que a gente fala de quem ela é, né, é uma estudiosa. Até em árabe já tem pensamento. Até em árabe. Ela é uma estudiosa da literatura, né, o doutorado dela é em literatura mineira. Literatura comparada, né? E eu acho que a trajetória dela é o mais importante para a gente falar, porque ela traz para a gente uma pergunta central na obra da Conceição Evaristo, que é, historicamente, que discursos, que narrativas são legitimadas, né? E eu acho que a trajetória dela traz muito disso. Quando a gente lê Conceição Evaristo, quando a gente escuta Conceição Evaristo falar, a gente entende que, por exemplo, uma mulher negra de origem popular, quando ocupa um espaço que antes não era ocupado. Eu nem gosto de falar de quando tem voz, porque essas vozes sempre existiram, né? Ou dar voz a alguém, porque sempre existiram essas vozes. O que não se existir e ainda não existe é a disposição para legitimar essas narrativas, essas memórias, esses discursos, né? Então, quando uma mulher negra, ela não só ocupa espaços que antes não podiam ser ocupados por esse engessamento epistemológico mesmo, e não só epistemológico, mas político. Quando ela ocupa esses espaços, ela não só ocupa, mas ela também constrói outros espaços. Então, Conceição Evaristo traz muito disso nas suas obras, e fazendo aí um comparativo, Chimamanda Adichie, que é uma autora nigeriana, ela fala sobre o perigo da história única, que é o perigo dos estereótipos, né? E Conceição Evaristo, nas suas obras, ela traz muito essa reflexão de que alguns sujeitos, né, principalmente nesses marcadores de gênero, raça, classe, território, ancestralidade, alguns sujeitos têm sua história contada pelo viés da violência e do sofrimento, das dores, né? Mas Conceição Evaristo constrói esses personagens para além disso, né? As personagens, elas são construídas, são personagens que amam, que se contradizem, que lembram, que criam vínculos, que sentem. Então, elas não são explicadas única e exclusivamente por esse viés de dor e sofrimento. Isso também é importante nas suas trajetórias, mas não é só isso. É por isso que eu lembro da Chimamanda Adichie, porque no Perigo de uma História Única ela diz: o problema do estereótipo não é que ele seja mentira, porque ele não é, muitas vezes. O problema do estereótipo é que ele não é toda a verdade, né? Então ele dá uma visão parcial da coisa. Por isso o perigo de uma história única. E essas autoras, assim como outras autoras, Bell Hooks e muitas outras autoras que a gente vem trabalhando com o tempo no Malditas, a gente consegue articular muito isso, porque são principalmente autoras que trabalham pelo viés do feminismo interseccional, né? Então a gente faz esses comparativos, a gente faz uma estrutura mesmo de aprendizagem, de leitura, de conhecimento,
que traz essas autoras, não é que a gente tire-as da margem, né? Mas as considere legítimos seus discursos em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer espaço. Eu estava assistindo o Roda Viva e eu achei interessante que uma das escritoras que entrevistou Conceição falou de um funil, né? Eu achei tão interessante até usar essa metáfora, né? Se fosse um funil bem estreito, onde tem vários escritores e poucos passam por esse funil. E um desses foi Conceição Evaristo, né? Foi um dos que conseguiu se destacar, né, pelas suas obras, né? Mesmo sendo negra, mesmo sendo mulher e tudo, né? E tem outra passagem que eu acho tão interessante, que essa mesma escritora fala que as escravas negras cantavam para Casa Grande dormir. E hoje nós escrevemos para mesmo Casa Grande acordar. É uma fala que ela faz bastante, né, Conceição Evaristo, quando ela vai falar sobre escrevivência, né? Sim, escrevivência, isso. E esse funil, ele é importante, mas não para a gente celebrar a exceção, né? Não, isso. De dizer que por exemplo, a mídia faz muitas vezes, de dizer que uma pessoa, né, negra, periférica, ou uma mulher, se a gente fizer o recorte de gênero, conseguiu determinada ascensão. Se isso vir uma notícia, a gente está trabalhando com exceção, né? Então aí a gente precisa entender que existe algo errado quando nem todo mundo tem essa oportunidade e precisa passar por esse funil. Conceição Evaristo, ela vai questionar muito quem conta a história, né? E aí vem o conceito de escrevivência, né? Seria a segunda pergunta, você já está respondendo, né? Escrevivência, né? Que ela usa da memória para escrever, né? É isso, tudo que ela sentiu, que ela passou nessa escrevivência. Essa aglutinação de palavras, né? Escrevivência, né? Escrever, vivência, muitas vezes pode ser confundido com a escrita de si mesmo ou uma autobiografia, mas está longe de ser o que a gente imagina, por exemplo, sobre a vaidade dos doutos. Não é por aí. Porque essa escrevivência, ela é um ato individual, mas que traz consigo uma memória coletiva, né? Então, a Conceição Evaristo, quando ela trata das personagens e das vivências das personagens, ela também trata de si, mas ao mesmo tempo ela trata de uma memória, de uma narrativa que muitas vezes, na maioria das vezes, não é colocada nos registros oficiais, por exemplo. Então ela utiliza da literatura como esse artifício de ficção que vai colaborar para que a memória dessas narrativas que foram sempre marginalizadas, elas também sejam legitimadas, né? Então, se por meio se os meios oficiais não legitimam, ela utiliza da ficção para que isso seja feito. E aí a escrevivência entra como um suporte importante, não só política e socialmente, né? Mas importante também por um viés epistemológico. De você entender por que uma vivência não pode ser academicamente aceita como algo que tem um conteúdo, algo que tenha uma importância, por exemplo, para a gente pensar as coisas do mundo, né? E a gente conversa muito sobre isso, de que a gente precisa fazer essa mudança no nosso academicismo mesmo, né? De como a gente trata as nossas pesquisas. Então, para além de pensar o sujeito da pesquisa, aquele que pesquisa e aquele que é pesquisado, a gente pode entender que isso pode ter uma certa convergência e abstrair daí olhares para o mundo, né, em relação ao mundo. A filósofa Sueli Carneiro, desculpa, só para não perder aqui, a filósofa Sueli Carneiro, ela criou um termo chamado epistemicídio, né? Que tem a ver com a escassez de referência bibliográfica, né? Muito que os negros escreveram, né? Sim. Exatamente. Não é? Exatamente. E, assim, eu só queria, Sueli Carneiro, que é assim, uma autora muito discutida, citada, pensada, problematizada dentro do nosso grupo de estudos Malditas, e foi a primeira autora que nós lemos, né? Nós lemos Escritos de uma Vida,
né? E veja como é um título muito sugestivo do ponto de vista do que Marcela está apresentando ao narrar o conceito de escrevivências em Conceição Evaristo, né? Me parece, Marcela, tu falando agora, me veio essa coisa de uma necessidade também de explodir um pouco do ponto de vista epistemológico o conceito de objetividade, a ideia de uma neutralidade, de uma super imparcialidade, né? Que foi vendido para a gente, sabe, Diana? E você como matemático deve entender isso tanto melhor, que é a ideia de que o conhecimento ele pressupõe como condição de sua validade o afastamento do sujeito, a impessoalidade. O sujeito não pode contaminar o objeto, deve haver uma imparcialidade, um distanciamento. E quanto maior o distanciamento, mais objetividade, mais cientificidade, né? Quando a Conceição está dizendo... criticidade também, né? Se protegendo do crítico. De alguma maneira, sim, aí você fica quase que neutramente como mero descritor do fenômeno, né? E na verdade me parece, Marcela, me corrija se eu estiver equivocado, minha amiga, que a Conceição, com a ideia de escrevivências, ela está colocando esse sujeito, né, nessa condição de dizer desde as suas próprias vivências, que são vivências que ao serem ditas, dizem outras vivências de uma coletividade marcada objetivamente por circunstâncias vitais, históricas, culturais, para a política. A importância da oralidade. Exatamente. Não é bem por aí essa coisa do coletivo que vem junto, e esse coletivo objetivo. Eu posso ser tão objetivo do ponto de vista da construção do discurso científico e da compreensão de significados comuns partilháveis, narrando a minha própria vida. E é diferente de uma autobiografia, no sentido de apresentação de fatos, porque, como ela diz, todas essas escrevivências, elas vêm carregadas de uma memória coletiva, né? Por exemplo, ela enquanto mulher negra, das pessoas africanas que foram escravizadas, né? Da sua ancestralidade, enfim, ela é, como ela diz, um observador da realidade. Então, quando ela monta os personagens, constrói esses personagens, é muito em cima das vivências que ela já teve, de uma cena que ela observou, de algo. Então, o olhar atento está sempre presente. É por isso que, quando a gente falou antes, ela é extremamente filosófica, né? E eu acho que a literatura e a filosofia, e a educação também, elas se convergem nesse sentido de questionar essas estruturas, né? Porque quando essa narrativa vem de um lugar em que não se é esperado, né, a gente problematiza as estruturas sociais. E quando a gente fala em poder, a gente não fala só no poder no sentido de alguém que faz o que quer com a vida do outro, mas alguém ou alguma estrutura que escolhe, por exemplo, quem vai falar, quem vai construir uma memória. Isso também são relações de poder. Quais são os espaços de consagração, quais são as lógicas de validação do discurso, né? Essa perspectiva, ela rompe com tudo isso. E elastece, alarga, dizer, né? Existem outras possibilidades de produzir conhecimento, dizer o mundo, né? De configuração. Eu acho que é colocar em xeque esse sujeito universal e a própria universalidade da filosofia também. Assim, acho que a gente vem fazendo muito isso também, inclusive nas nossas disciplinas, de trabalhar temas, de entender que a filosofia, como muitas pessoas pensam, não é algo que está na metafísica somente, né? Que a filosofia, a gente já falou sobre isso, as nossas áreas de estudo, a nossa área de estudo é a filosofia prática, né? Sim. Então, que a filosofia, ela trabalha também nos tirar do óbvio, né? Em trazer o cotidiano e fazer esse cotidiano ser visto de outras maneiras, né? E tanto a filosofia como a literatura, como a educação, elas se convergem no seguinte sentido: mais do que dar boas respostas a determinados problemas, eu acredito que mais do que isso, a gente consegue ou tenta
fazer ou elaborar perguntas melhores, né? Então eu acho que é mais nesse sentido. Muitos dos personagens que Conceição Evaristo criou foi a partir de histórias que ela ouvia da mãe, da tia. Ela conta isso no vídeo, eu estava assistindo, e ela diz: eu não cresci cercada por livros, eu cresci rodeada por palavras. Isso é muito interessante. Então ela escutou muita história, e aí na hora de escrever, ela tinha E aí vem, né, a intencionalidade, como você falou. Exato. Né? Aí eu não sei se isso tem alguma conexão, mas me lembrou Sócrates, né? Porque Sócrates acreditava que a oralidade era mais importante que a escrita, né? Aí veio essa... Porque que nesse caso, o nosso fazer científico, como o Tony falou, nos exige essa impessoalidade. Se quando eu escrevo sobre algo, eu também estou ali, não só nos livros que eu li, mas nas minhas vivências também. Porque, como Conceição Evaristo diz, muito do que eu falo e escrevo vai além dos livros que eu leio. Então, por exemplo, se você me perguntasse, diga o nome de um filósofo, eu poderia dizer o filósofo que eu estudei da minha graduação até meu doutorado, que é Giambattista Vico, que não por menos, né, ele era um filósofo marginalizado na época do cartesianismo e tudo. Mas eu poderia também responder de uma outra maneira, de fazer um recorte de reparação em vários sentidos, seja no sentido de gênero, e citar algumas mulheres, Hipátia, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, que nem se considerava filósofa, mas a gente cita. Autoras como Conceição Evaristo, Bell Hooks, Djamila Ribeiro, Bárbara Carini, que faz um trabalho muito bom no Instagram também. E aí eu poderia fazer essa reparação de gênero e mais, poderia fazer uma reparação de território também. Então eu poderia responder essa pergunta de várias maneiras. Se eu fosse fazer uma reparação de território, por exemplo, quando a gente não está nos grandes ciclos de debate e a gente faz filosofia no sertão, como nós fazemos aqui, eu posso fazer uma reparação de território e dizer o nome de um filósofo que é Apolinário. Né? Eu poderia também fazer essa reparação, porque ainda pressupõe-se que em grandes ciclos de debate, né, eles estão afastados de nós e são eles que dizem o que é a grande filosofia. E não é assim. Né? Por que eles vão dizer que os filósofos são só aqueles que estão na prateleira dos pensadores? E mais ainda, posso fazer uma reparação de que os livros nos ajudam muito a construir a nossa visão de mundo. Mas mais do que os livros, existem pessoas. Aí a questão da oralidade, né? Minha avó, minha mãe, meu pai, minha família, meus amigos. Tulipa, minha filha, e aí eu abro um parêntese, que a criança é uma filósofa nata, né? Pergunta por quê. Isso está em Sofia. A criança, ela problematiza o que o adulto naturaliza. Exato. Né? Então, ela me faz questionar muitas vezes. Então, eu também sou formada por todas essas pessoas. Então, se eu fosse falar, eu falaria em vários aspectos. Mas, no geral, é tudo o que me ajuda a elaborar as minhas perguntas diante do mundo, né? Então é todo esse conjunto. E outra coisa, assim, só reforçando o que você disse, Marcela, e em adendo ao que Viana colocou, quando se referiu a Sócrates, Sócrates escreveu nada, e ele é conhecido na história da filosofia por conta disso, eu vou dizer assim, eu não sou um africanista, não sou um estudioso de África, mas tenho a impressão, pelo que pouco li, pelo que converso com colegas estudiosas e estudiosos, que há uma figura dentro das tradições de grupos étnicos, de etnias e culturas em África, muito forte, que é a figura do griot. Quando você pensa o griot é o contador de histórias, o griot é a memória viva da história de um povo, né, para muitas etnias africanas. Então a palavra tem um peso fundamental na Constituição. Tem a ver, Tony. Né? Exatamente. Então, assim, nós, por exemplo, que fomos, Viana, desde a modernidade praticamente, porque a ideia do livro ela é uma ideia que só se torna possível a partir da imprensa gutenbergiana. Então, estou falando
da modernidade, eu estou falando do século XV, basicamente a pulverização de livros, né? O grande tráfico que havia entre os séculos XVIII e XIX de livros que vinham em navios sob a regência do Index da Igreja Católica, que proibia uma centena de milhares de livros. Milhares não, mas provavelmente muitos livros. E aí, esses livros eram clandestinamente, não é, chegavam pelos navios. Então, imagine como a cultura europeia livresca, ela é difundida de todas as formas, oficiais e não oficiais, e nós nos tornamos como o quê? E baseamos a ideia de ciência, a ideia de construção de conhecimento numa cultura livresca. Não há filosofia sem cultura livresca. E eu concordo com isso, não tenho nenhum problema. Na minha biblioteca em casa, a tua, está tudo certo. Nós temos livros, né? O próprio Peter Sloterdijk, que é um professor da Universidade de Heidelberg, diz que livros são cartas que pessoas escrevem para amigos do futuro e amigas do futuro, né? Nada contra. Mas assim, pense sobre vários aspectos na cultura de África e pense como homens livros e mulheres livros viviam e vivem até hoje como são esses griots, porque são verdadeiros livros, memórias vivas dessas culturas, desses povos, dessas sociedades, pelos quais nós compreendemos o mundo e as cosmovisões desses povos. Então eu acho que, de alguma maneira, claro que isso é uma interpretação, Marcelo, eu acho que a ideia de sobrevivência passa por uma espécie de consideração da condição do griot também, de que eu posso me dizer a mim mesmo e dizer o meu coletivo, sabe, ao mesmo tempo, inextricavelmente, né? A gente pode dizer que Platão, de certa forma, usou essa vivência também, quando ele escreveu os diálogos com Sócrates, porque, de certa forma, ele estava descrevendo o que ele conviveu com Sócrates, o que ele conversou com Sócrates, não seria uma vivência também, não? Tá aí uma boa pergunta. Não é? Viu agora, você está vendo isso nesse minuto, Mas é né? uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Mas o que eu acredito é que a gente tem algumas autobiografias na filosofia, né? Nietzsche. Visto também tem ela escrita em terceira pessoa porque tem esse cunho social, de trabalhar os problemas da italidade. Mas eu acredito que o que diferencia seja exatamente quando ela fala sobre recorrer à memória coletiva de algo que ou aconteceu ou está acontecendo, sim, e não só de uma experiência individual. Sim. Né? Eu acho que vai muito nesse ponto. Então, no caso do Platão, fica um pouco fora disso, né, do conceito. Ele está ali explanando uma experiência e essa discussão sobre se é real, se não é real, concordo muito com o que você fala sobre o homem enquanto pessoa física, Sócrates, assim como Homero também. Vico na Ciência Nova tem um capítulo que é a descoberta do verdadeiro Homero. Porque ele fala, o Homero jovem escreveu a Ilíada, o Homero velho escreveu a Odisseia, mas na verdade é escrito de um povo, pode ser que ele não exista enquanto pessoa física, né? E aí todas as cidades dizem, ele nasceu aqui, ele nasceu aqui, ele nasceu aqui, na verdade ele nasceu em todas. Sócrates acontece a mesma coisa, assim, as pessoas discutem se ele existiu ou não, mas na verdade o que a gente trabalha sobre Sócrates é o que Platão nos coloca, então a gente está estudando Platão, né? Exatamente. E Sócrates enquanto um personagem de Platão, né? Isso não é um problema. Não. Agora veja, assim, eu tendo a dizer que Platão não fez sobrevivências por uma questão de matiz filosófico, uma questão de adesão do platonismo, do próprio pensamento platônico, a uma inferiorização ou desvalorização da sensorialidade. E as escrevivências, elas pressupõem a sensorialidade, o domínio do sensível, o domínio das percepções do corpo. De entender que o corpo não é um obstáculo. Exatamente, pelo contrário, o corpo é um viabilizador de conhecimento. Isso com um platonista é chamar ele para briga, né? Você não pode dizer isso com um platonista. O corpo pode conhecer, não pode. Tanto é que ali nos diálogos ele não coloca experiências individuais dele, ele se trata os conceitos de uma forma exatamente. Universal. Perfeito. E quando ele defendia E outra coisa, ele não escreveu nada, quem escrevia era o escravo. E universal é diferente de coletivo. Universal não é coletivo. Não era coletivo individual, mas também não era circunscrito. E, inclusive, portanto, ele não escreveu nada. Quem escrevia era um escravo escriba. Ele só tentava escrever.
né? E ele, assim, pelo fato de ele defender o mundo das ideias, também tem a ver com ele não ter defendido a parte sensorial, você quer dizer? Ele, Sim, fundamentalmente. A metafísica de Platão, ela é... o corpo é a tumba da alma. Não sei se isso está no Parmênides, no Fédon, não sei qual é. No Fédon, né? Pronto, o corpo é a tumba da alma. Veja. Tanto é que ele diz que no Fédon ele diz que se liberta do corpo. Sim. Para o conhecimento perfeito que é só depois da morte dele. Né? Exato. Que só se dá em função da imortalidade. Isso é Sócrates, né? Que só se dá em função do desvencilhamento do corpo com a morte. Deixa eu só abrir um parênteses em relação ao que você falou da África, né? Que você disse que pouco estudou sobre a África e ficou até em dúvida sobre em relação ao que você falou, a questão da contação de história, né? Sim. De que isso foi propagado e tudo, diferente do que aconteceu na Europa, né? Que foi mais julgado no tempo de livro. Mas tem a ver, sim, do que você falou. Eu estava me lembrando dos negros que foram para os Estados Unidos e que deram origem ao blues. Como é que o blues surgiu? Através dos lamentos, dos que eles sofriam. Isso não é uma contação de história, de certa forma? Não partiu de uma contação de história? Então, acho que o africano, o que você está falando, faz todo sentido. Que no caso do blues a gente pode interpretar que resulta ou que se desenvolve como fenômeno estético, né? Que é a música, que se desenvolve como um fenômeno de fruição estética, que é o blues, né? Acho que é uma leitura válida, uma leitura pertinente. E Bell Hooks, professor? Bom, Bell Hooks, vamos falar da importância dela. Com toda a participação. Eu imagino que tem uma deve ter muitas coisas. Bell Hooks é o nosso xodó. Bell Hooks é o nosso xodó. Bom, eu vou dizer com uma palavra. Eu estudo Nietzsche. Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX. Muita gente conhece pelo bigode protuberante. Há muito tempo. Eu estudo Nietzsche, a gente está em 2026, eu estudo desde 98, né? Então, quando a gente vai pesquisar o professor José Antônio Feitosa Apolinário, vai achar muita coisa sobre Nietzsche, né? E aí, minha amiga Marcela me apresentou essa senhora incrível, Bell Hooks. Coisa de 4 anos atrás, Marcela, 5 anos atrás, dentro do Malditas. Acho que foi a segunda ou terceira leitura, que foi o Ensinando a Transgredir, Educação como Prática de Liberdade, livro que está ali com a professora Marcela, daqui a pouco ela vai falar sobre ele. E assim, exatamente. E aí, você indicou a professora Rosa, que inclusive ela indica na Rádio Arte. É bom assim, né? A oralidade como é. Como é a hora, tá vendo como é massa? E fico muito feliz porque Rosa hoje é uma leitura compulsiva da Bell Hooks, assim, gosta muito da Bell Hooks. E se Rosa estivesse aqui, seria um... Nossa, seria maravilhoso. Ia agregar muito. Conversa sobre Bell Hooks. Exatamente, ele pode fazer. Fica a dica. Assim, claro, Marcela, vamos dialogando. E assim, o que eu tenho a dizer sobre Bell Hooks? Bell Hooks é uma autora que não é uma autora que quando você lê, pelo menos na minha relação com os textos da Bell Hooks, você tem dificuldade. Pelo contrário, é uma leitura extremamente prazerosa, é uma leitura extremamente fluida, é uma leitura convidativa ao tempo inteiro, né, Marcelo? De tal maneira que isso se confunde com o próprio método filosófico da Bell Hooks e se assemelha muito à ideia de escrevivência em Conceição Evaristo, porque a Bell Hooks fala, no Ensinando a Transgredir, daquilo que ela chama de pathos da experiência. Pathos, em grego, para a gente é paixão, mas pode ser traduzido como sentimento. Um sentimento oriundo da experiência, proveniente da experiência. E essa experiência no sentido mais amplo possível. A vivência, a experiência de vida, a sensorialidade, as impressões, não é, Marcelo? E se trata de uma autora que vai conduzindo a gente, e eu particularmente como homem, ela é uma autora feminista, negra, crítica voraz do capitalismo, profundamente influenciada nesta obra dela, né, que é o Ensinando a Transgredir, por dois autores incríveis, né? Um é o Paulo Freire e o outro é o Trishnaham, né, que é um monge budista, né, que se considera um filósofo dentro do budismo, né, pode se considerar um filósofo dentro do budismo. E é uma autora que consegue, nesse texto e em muitas obras, nos chamar a atenção para o problema do sexismo.
generalizada, que ela fez de alvo ao longo da sua vida inteira, alvo de crítica, e como compreendeu como um obstáculo que urgentemente precisa ser superado. E que ele só pode ser superado quando a gente começa a entender que o feminismo é para todo mundo, que é uma obra fundamental da Bell Hooks, que eu acho que é exatamente, né? E que a gente também tenha vontade de mudar. E a gente aqui, no caso, somos nós homens, né? Esse livro, A Vontade de Mudar, Homens, Masculinidades e Amor, ele me tocou de uma maneira, foi um presente da minha amiga, para mim, eu achei maravilhoso esse livro, eu indico milhões de vezes, sobretudo aos homens, de como Bell Hooks me chamou a atenção sobre o fato de que nós homens somos construídos para sermos agressivos, competitivos, violentos, e para esconder nossos sentimentos, nossa afetividade. Homem não chora, viu? Homem não pode demonstrar sentimento, senão é o quê? É tudo aquilo que a gente na adolescência, quando criança, ouviu que a gente podia ser, se demonstrasse sentimento, você chorasse. Boys don't cry, como dizia Robert Smith. Exato. A falta de afetividade na paternidade também, Isso. esse distanciamento. Exatamente, esse que é um processo de racionalização. O Né? distanciamento até abandono também. Perfeito, porque descamba, uma coisa descamba na outra, não necessariamente, mas pode descambar. Mas esse fato, tu chamas a atenção desse aspecto, Marcela, e ele transpassa a questão da parentalidade, né? Da minha condição na relação com uma mulher num casal heterossexual que tem filhos, de porque eu sou homem e na condição de pai, eu não me cabe a tarefa do cuidado, por exemplo. Então a gente cresceu vendo, ouvindo, internalizando, né? Naturalizando essas lógicas. E o que a Bell Hooks está dizendo é que quanto isso é extremamente pernicioso, perigoso, continua sendo para a vida das mulheres. Então, assim, eu tenho aprendido com Bell Hooks, primeiro, que o feminismo não é simplesmente uma luta política, o feminismo é uma ética. O feminismo é um modo de compreender a conduta humana. E não só de mulheres, mas de homens também. E não só de mulheres hétero, mas de mulheres trans, né? De gays, lésbicas, de pessoas transgêneros. Quer dizer, de todas as pessoas humanas. Né? Eu venho compreendendo, a gente discute isso muito no Maldita, Marcelo, eu venho compreendendo que não se trata de um libelo político apenas. Também muito fortemente. Mas é fundamentalmente uma forma de compreensão da conduta que me faz, como homem, revisitar aquilo que eu naturalizei, que nós naturalizamos como sendo certo e o adequado quando se trata de masculinidade, e que eu consigo hoje enxergar com bastante clareza, graças à leitura de várias autoras já citadas aqui, inclusive Jamila, né? Que eu não posso reproduzir essas condições, porque ao fim e ao cabo elas levam a uma altura de violência contra as mulheres. E no limite há feminicídio, e a gente está falando, por exemplo, de um país cujas taxas de feminicídio são muito elevadas, Viana. Tu entende a dimensão da preocupação dessa autora e do tipo de pesquisa que a gente vem desenvolvendo no Malditas? Quando se diz assim, o problema do feminicídio é um problema dos homens. É fundamentalmente, não apenas, mas é fundamentalmente um problema dos homens. Mas de que homens? Dos homens que entenderam, e muitas vezes sem ter nem opção crítica de fazer um balizamento ou outro, de problematizar, que essa ideia de uma masculinidade que não é amorosa, que não é carinhosa, que não é respeitosa, que não é cuidadora, que não é divisora de tarefas, que não reconhece a sobrecarga de trabalho que é imputada às mulheres numa sociedade capitalista que só pôde chegar onde ela chegou porque houveram um monte de mulheres trabalhando sem remuneração em casa como domésticas, né? E quem vai dizer isso com muita clareza é Silvia Federici no ponto zero da Revolução, né? Outra autora fundamental que também a gente já leu no Malditas, né? Por quê? Porque se não fosse um trabalho invisibilizado, inferiorizado de um monte de mulheres lavando roupa, cozinhando, cuidando dos meninos,
fazendo as coisas em casa, limpando a casa pra gente trabalhar, o que seria o capitalismo? E não coloca no modo de produção, né? Não, é isento do modo de produção, não está no modo de produção. Esse modo de produção capitalista, ele só foi possível por causa de um modo de produção que foi silenciado, de um trabalho aqui que foi silenciado, de uma sobrecarga de trabalho. Porque essa mulher ainda Não tem gera lucro. Trabalha Se não gera fora, lucro, muitas vice-versa. vezes. que trabalha fora, né? E outra coisa, não gera vírgula, porque esse trabalho que não é remunerado é o que possibilita a geração de lucro. Isso. Recomendo demais a leitura de Marcela, recomendamos, né, Mar? Leiam Silvia Federici, essa autora filósofa italiana fundamental, o ponto zero da revolução. Então, para finalizar, vejam, falando de Bell Hooks, a Bell Hooks me leva para um monte de gente. Para finalizar, Viana, trata-se de uma autora incontornável. Bell Hooks hoje não sai do meu itinerário de aula. Bell Hooks está presente nas minhas aulas, Bell Hooks está presente nas minhas falas, porque se eu vejo o feminismo como uma ética e o sexismo como alvo, o machismo como alvo, né, a heterodeterminação como alvo, a ideia de uma dominação de uma masculinidade perversa, problemática, né, infestada de violência e agressividade, eu não quero isso. E faz parte do que elas chamam de pedagogia engajada. Exato. Né? Exato. Que a gente precisa ter. Exato. Ou seja, é uma pedagogia que, assim, conforme Paulo Freire, seria capaz de libertar, que seria libertadora, né? Que seria tradutível em termos de prática de liberdade. Né? Porque o feminismo não é a liberdade das mulheres só. É uma liberdade das mulheres consociada com a liberdade dos próprios homens em função do cultivo de uma outra masculinidade ética. Né? E entender que quando a gente fala sobre essa urgência de, não é nem de repensar, mas de construir uma nova masculinidade, ela precisa existir porque, como o Tony fala, se os homens estão nesse debate, se o feminicídio existe, né, se a violência contra a mulher tem números exorbitantes, isso tudo é construído em cima de uma lógica de violência, de posse sobre o corpo do outro, de tornar o corpo de uma mulher público, de tudo que é relacionado ao feminino. Né? Então, por que existe uma lei específica? Porque é muito específico. Você não é um crime de violência comum, no sentido não que a violência seja comum, mas uma violência de assalto, de roubo, de alguma coisa do tipo. Mas é uma violência específica de gênero. Né? As mulheres morrem porque seus parceiros não aceitam o fim de um relacionamento. As mulheres morrem porque seu parceiro sentiu ciúme. As nossas relações amorosas, elas são construídas já em cima, né, com base em algo muito violento, que é o poder sobre o outro. Né? São relações em que o ciúme é visto, às vezes, de maneira até positiva, né, como uma característica do que é o amor. E a Bell Hooks também fala isso em Tudo Sobre o Amor, que é outro livro dela. Enfim, ela trabalha várias temáticas, né, que são muito atuais. E aí a gente precisa entender, como ela diz na teoria feminista, feminismo da margem ao centro. Ela fala sobre questões de parentalidade, ela faz esse chamado para que os homens participem disso, porque é isso, no fim das contas. Por isso que eu falei, eu não quero falar sobre isso, ou que as pessoas assistam, mulheres assistindo, porque, trazendo um pouco Conceição Evaristo, quando eu falo disso, quem sentiu alguma dor, algum tipo de violência, quem sofreu alguma micro ou macro violência, vai entender o que eu estou falando. Mas quem pratica muitas vezes não está nem assistindo. E aí é por isso que eu falo, os homens precisam participar do debate, porque a gente precisa falar e ser escutado pelos homens, também. E os homens, eles precisam debater entre si, porque embora você me diga, eu não sou violento, eu não pratico isso, mas eu não sou assim, porque a primeira coisa que acontece é uma autodefesa em relação a isso. E aí a gente que fala sobre isso sempre tem que colocar uma vírgula, mas nem todos os homens. E não é nesse sentido, a gente está falando de uma estrutura, de como os homens foram educados e socializados, né? A gente está falando sobre isso. E ao invés de você falar, não, eu não sou assim, não está falando de mim,
Às vezes a gente precisa pensar no seguinte: eu posso não praticar violência, mas eu posso ver uma violência acontecer e virar o rosto. Eu posso não fazer uma piada pejorativa sobre o corpo de uma mulher, mas algum amigo meu pode falar ou compartilhar alguma coisa num grupo e eu rir. Entende? Você também está participando dessa violência, né? Então a gente precisa repensar isso. O que a Marcela coloca é o mais fundamental, assim, né? De como a gente tem que desconstruir mesmo e reelaborar desde o zero uma masculinidade alternativa, né? Inclusive é um projeto que a gente aprovou agora, né? Que eu estou encabeçando, e Marcela é vice-coordenadora do projeto de pesquisa. A gente está com um bolsista PIC, e vai desenvolver um projeto que vai estudar as possibilidades de masculinidades alternativas, né? É um assunto inteiramente novo, assim, nas discussões, e não por ser novo, é profundamente necessário. Eu me lembro de O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, né? Ela dizia, Marcela vai falar agora, me lembrou disso, que ela diz assim: durante muito tempo o movimento feminista, inclusive, foi criticado, né? Foi ofendido, melhor dizendo, né? Por muitos homens que acreditavam que o feminismo era contra os homens, né? Era desfavorável aos homens, blá, 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 blá. E aí a Bell Hooks veio para dizer: não! Nós não somos desfavoráveis aos homens. Nós gostaríamos que homens se aproximassem ou nos ouvissem e se tornassem companheiros de luta. Até porque o feminismo não é o contrário do machismo, porque Não. Senão a gente seguiria a mesma lógica. É E é uma sempre. lógica burra, uma Isso, lógica violenta, né? E exatamente, é contra essa contrário. lógica. Exatamente, é contra. Não né? é o contrário, é contrário a isso. Exatamente, o feminismo não é o contrário, a contra-resposta ao machismo. Ele é, sobretudo, um movimento de caráter político, fortemente político, não é, Marcelo? Mas com desdobramento epistemológico. Hoje existe uma epistemologia feminista que está muito ligada à epistemologia de gênero, né? Você tem uma ética, uma discussão ética profundamente arvorada, né, estruturada sobre o feminismo, e por aí vai. Mas fundamentalmente, Viana, é aquela coisa: sim, o feminismo é para todo mundo, é para todo mundo. Então, compreender como um homem feminista hoje é entender que eu tenho tentado me tornar um companheiro de luta nessa micropolítica cotidiana, não é só na macropolítica. Você pode ver Apolinário numa bandeira e vamos lá e tal, bora para Brasília e tal, né? Tranquilo, mas assim, é nessa micropolítica cotidiana que Marcela acabou de falar, de uma risadinha no zap, de um comentário para você rir, da reprodução de determinados discursos. Do silêncio. Né? Do silêncio, da omissão. Então, é preciso realmente de um processo de desconstrução muito duro e de reelaboração a partir desses escombros, né? E é isso que, a partir de Bell Hooks, a gente começa a compreender de uma maneira extremamente leve, de uma maneira extremamente carinhosa, eu diria até amorosa, né? Porque eu me lembro de uma certa vez, só para vocês terem uma ideia, um certo professor meu, a quem eu tenho até um apreço, porque eu tenho até um apreço, dizer assim, que tinha ido participar de uma palestra sobre o amor, ia falar sobre o amor, eu estava numa mesa que era sobre o amor e disse que era um tema piegas, bobo. Eu fui falar sobre o amor, uma coisa assim, né? A Bell Hooks ensina a gente que a gente precisa falar mesmo muito sobre o amor. Porque onde reina a violência, particularmente a violência contra mulheres, sobretudo numa sociedade que se diz cristã, a gente está precisando falar muito sobre amor. Um dos caminhos mais legais de aprender o que é amar é ler Bell Hooks. E particularmente esse livro aqui, né, Marcelo? Tudo sobre o amor. Tudo sobre o amor. E ela fala do amor não só enquanto sentimento, né? É Não. o amor-ação, né? Amor-ação, amor com prática, amor com agência. E acho que quando a gente leu Bell Hooks no grupo, a gente, inclusive quando se encontrou, a gente se olhou e disse: poxa, é muito bom a gente ler e confirmar que a gente está no caminho certo nessa pedagogia engajada, né? Editora Elefante, né? Exatamente. Porque muitas vezes, professor, a gente entende a academia como esse lugar duro, assim, em que a gente precisa falar difícil para parecer inteligente, né? E a gente, com essas autoras, a gente precisa questionar muito isso, assim. Eu cada vez mais entendo
que essa pedagogia engajada vem de um lugar de amorosidade, de afetividade, no sentido de que muitas vezes eles podem sair sem entender o que Aristóteles dizia, ou sei lá, as datas, que muitos professores querem que se prendem a datas, mas se eles saírem da sala de aula, principalmente também aqueles que vão ser professores ou professoras, saírem com essa vontade de, nossa, eu posso melhorar e consequentemente melhorar o mundo, eu acho que eu já fico muito satisfeita. Também, né, no curso de administração, que não vão ser professores, mas vão estar no mercado de trabalho, vão tratar com pessoas, né? Eu acho muito importante ter essa sensibilidade. Eu acho que o objetivo final das nossas disciplinas e do nosso fazer pedagógico acaba sendo esse. Além de questionar, pegando muito aqui o que Conceição Evaristo fala, o que Carolina Maria de Jesus nos ensina, que é questionar quem escolhe os cânones, né? Quem escolhe quem vai contar a história, por exemplo, do nosso país, quem escolhe quem vai ser colocado nas bibliografias dos nossos planos de ensino, né? Então, sempre que a gente for montar um plano de ensino, montar uma palestra, ter esse olhar atento e sensível para as nossas escolhas, assim, porque a gente sabe exatamente o que aconteceu para serem escolhidos todos aqueles pensadores que tem naquela coleção. A gente sabe o que aconteceu quando a gente fala sobre quem são os cânones da literatura, né? E eu acho que a gente precisa repensar isso, né? Repensar por meio de um novo olhar. Eu acho que a escrevivência faz isso, ler essas mulheres nos ajuda muito nisso e nos ajuda a entender que a gente está num caminho em que pode não parecer acadêmico muitas vezes, mas é uma tentativa também de reestruturar, reelaborar o que a gente entende por academia, pelo fazer acadêmico. Né? Exatamente. Legal, bacana. Olha, eu entendo que o feminismo ele é um movimento que, de certa forma, está numa luta pela sociedade, né? Eu acho que é o fato de a gente dar espaço para a mulher, né? Seja nos meios de produção, seja numa produção científica, enfim, né? Porque, inclusive, tem um vídeo na rádio, acho que foi numa semana da mulher na ciência. Eu não lembro se foi ano passado ou foi 2024. Renato Sinosato falou, né? Ela falava justamente disso. E aí no vídeo até citei era que eu, pelo menos no meio acadêmico, eu percebo que as mulheres ganham até mais espaço em termos de produção científica, de mulheres se formando em engenharia. Isso tem um exemplo. Eu disse que eu, como engenheiro, eu falando para ela, Renato, eu me formei no ano de 1998 e foram mais de 70 formandos, e só tinham 10 mulheres. No universo de mais de 70 formandos eram menos de 10 mulheres. E recentemente estive no doutorado, na mesma instituição, na Universidade Federal do Ceará, e eu observei nos cursos, até mesmo de engenharia mecânica, engenharia elétrica, que era engenharia de homem, né? Não era assim, era de homem, né? Exatamente. Eu observava que já existem muitas mulheres, tanto no corpo docente como discente, estudando engenharia civil, mecânica, elétrica, seja. Né? Existiram muitas conquistas advindas do feminismo, isso é fato, mas a gente também precisa descortinar muitas coisas. Por exemplo, tem muitos estudos que falam sobre o crescimento das mulheres em determinadas áreas, mas, por exemplo, se a gente for comparar currículos, existe uma faixa etária, que aí vem toda a questão de maternidade compulsória, em que as mulheres publicam bem menos. Né? Por quê? Porque a noção de cuidado é exclusivamente das mulheres. Parece que sempre existe uma força que nos puxam para dentro de casa. Sim. Né? Que não é o problema o trabalho doméstico, mas a precarização ou a invisibilidade, ou mesmo a deslegitimação desse trabalho é o problema, né? A desvalorização. E até o fato de que muitas mulheres estão nesse trabalho sem quererem estar. Então não é uma escolha, né? Então a gente precisa entender que não é só os homens darem espaço para as mulheres, porque as mulheres conquistam muitas coisas, inclusive não atrapalhar já seria muita coisa, né? Mas é como, porque falando assim, não que seja
porque a gente fala aqui do discurso, Tony sabe que na filosofia a gente se preocupa muito com as palavras, com os conceitos, né? Mas quando alguém fala em dar espaço, pode parecer que o espaço é seu e você está cedendo, é igual dar a voz que eu falei, que dar a voz, essas vozes sempre existiram, né? Então assim, não é que a gente precise que os homens deem espaço, mas reconheçam e legitimem que o espaço é nosso também. Né? E na verdade, a gente nem precisa dessa legitimação, mas que eles entendam e não atrapalhem, né? Que é o que de fato sempre acontece. Né? E aí acontece de várias maneiras. Na história da filosofia aconteceram homens que publicaram obras de mulheres com seus próprios nomes. E hoje em dia, pode não acontecer isso diretamente, mas quantas vezes a ideia de uma mulher foi usurpada por um homem e aquela ideia foi parabenizada, exaltada, né, por ter sido falada pela boca de um homem. Então a gente precisa questionar como esses espaços estão sendo ocupados, né? E às vezes nessas microviolências que acontecem no nosso cotidiano, né? De muitas vezes as mulheres serem interrompidas na fala. Então tudo pode parecer uma grande coisa. Como é que eu ajudo na luta contra a violência contra a mulher? Como é que eu ajudo na luta feminista, né? O que é que eu faço? É como o Tony falou, começa no cotidiano, né? Em estar atento às pequenas coisas que a gente faz e reproduz, porque a gente foi educado assim. Então, é por isso que a filosofia ela está presente no nosso cotidiano. Ela é quase que um karma, a gente não consegue mais desver o mundo depois que a gente... Não é retroage. A gente conhece a filosofia. Porque, no final das contas, a gente vai estar sempre problematizando e num sentimento de autovigilância. Exatamente. Não é que a gente não vai errar, não é que os nossos discursos não vão ser problemáticos, mas a gente precisa estar atento a reconhecer isso e reelaborar isso, né? Exatamente, não deixa de ser um policiamento moral, né? Exato. E aí, assim, só para uma adenda que a Marcela coloca, né? Eu penso que é nesse sentido também que Bell Hooks é incrível, porque antes de tudo ela é uma educadora. Ela é uma educadora feminista e uma educadora que entende que o currículo feminista também ele proporciona em todos os níveis educacionais. Estou falando da educação formal, estou falando da educação informal, essa abertura para uma outra perspectiva de sociedade, como você falou, o feminismo está preocupado com a sociedade. Então, é nesse sentido que Ensinando a Transgredir é uma obra também de orientação pedagógica, de orientação educacional nessa direção. Qual seja, a direção em torno da necessidade de, dentro desse cotidiano, dentro dessa experiência mundana habitual, como eu vou desconstruindo essas coisas que inferiorizam, que no limite, que reproduzem as condições do sexismo. Acho que esse é um compromisso e um dever humano, né, da contemporaneidade. A gente não pode fugir disso. Acho que esse é um dever de todos nós como educadores e educadoras, em todos os níveis, né, seja nível básico, nível superior, precisa estar atento e atento. Vamos indicar livros? Vamos lá, né? Marcela, Bolistas, né? Eu trouxe da Conceição Evaristo. O primeiro que eu li foi Olhos d'Água e já me apaixonei pelo primeiro conto. Aí trouxe Submíssimas Lágrimas de Mulheres, Canção para Ninar Editora Palas, né? Esse livro é ótimo. Canção para Ninar Menino Grande, que já trabalhei em sala de aula a pedido de um aluno que foi o nosso orientador. Everton. Grande Everton. Que fez da escrevivência um método de pesquisa. Maleixo, a discutir masculinidade. Trouxe alguns da Bell Hooks, não sei se vai dar para mostrar todos, mas tudo sobre o amor. Da Palas também. Tudo sobre o amor, feminismo é para todo mundo. Ensinando a Transgredir, teoria feminista. Mas assim, é o que eu disse, da Bell Hooks tem uma infinidade, porque sendo ela educadora, ela tem muitos livros interessantes para que a gente trabalhe. Eu acho que todo educador deveria ler, assim, é incrível. E aí trouxe esse que tem um valor afetivo, que eu li durante minha gravidez, da Chimamanda Adichie, para educar crianças feministas,
Mas tem outros dela, inclusive tem um que é Sejamos Todos Feministas, que vai nessa mesma linhagem do Feminismo é para Todo Mundo. Acompanhando as letras. E trouxe de duas, assim como Conceição Evaristo, de duas brasileiras, Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Não foi esse que a gente leu. Não foi não. Quem tem medo do feminismo Quem tem medo negro. do feminismo negro, a gente leu no Malditas. Mas Acompanhando esse eu as acho letras. importante para introduzir a ideia Sim. de que a gente precisa ser antirracista. Sim. Não, E esse é o... não só não ser racista. E esse é Como Ser um Bárbara. Educador Antirracista, Bárbara Carini, que ela é conhecida como... aqui. Editora Planeta. Ela é conhecida como a intelectual diferentona no Instagram. Certo. Ela tem um Instagram que é muito ativo. Ela era professora universitária, se não me engano, mas agora está trabalhando nas redes e é escritora, enfim. E ela é fundadora da primeira escola afro-brasileira, que é a Maria Filipa, no Brasil. Para começar a ler Bell Hooks, tem algum livro que você diz assim, comece por esse ou não? Ou é diferente? Depende se você quer começar por entender o feminismo ou entender temáticas, por exemplo, como educador. Né? Para entender sobre feminismo, eu acho que esse Teoria Feminista é muito bom e o que seja o feminismo é para todo mundo, que é a temática específica sobre o feminismo. Aí tem outros que ela fala de forma mais temática, tudo sobre o amor é para entender sobre o conceito de amor, Sim. das relações no geral, assim, o Ensinando a Transgredir. Sobre a educação, né? O Vontade de Mudar, que a gente já mostrou sobre essa discussão, acerca dessa discussão da masculinidade, das masculinidades, né? Eu diria assim, eu trouxe alguns livros aqui e nesse filão, né, de autoras fundamentais assim do pensamento filosófico atual, eu acho que esse texto para a discussão de problemas de gênero é incontornável, assim. Tem que ler a Judith Butler, Problemas de Gênero. Que também já trabalhamos no Malditas. Também já lemos no Acho que foi um Malditas. geral de 10 livros que a gente Exatamente. leu de ouvir para conferir. Exatamente, mas por aí, né? E vai, agora vem a Elisa Floresta. Esse livro é fundamental, porque é uma discussão sobre gênero que ela vai destrinçar de uma maneira genial, assim, uma referência, né, para falar sobre a performatividade, a ideia de gênero articulada à ideia de performatividade. E aí eu trouxe também alguns livros de introdução à filosofia e um outro que eu vou recomendar a título de compreensão da sociedade atual, tá? Para introduzir a filosofia, você nunca li nada de filosofia, mas já sou leitor, tenho uma leitura, gosto de ler, mas li pouco filosofia, eu queria ler um livro de introdução. Deleuze e Guattari, que é a filosofia. Esse daí, se você conseguir ultrapassar esse livro, tá ótimo, né? Não é um livro fácil, mas também não é um livro difícil, né? Mas se trata de um livro fantástico para a gente entender. Fica quem aguenta. Fica quem aguenta, exatamente. Mas sobretudo para a gente entender que o conceito de filosofia para esses autores é maravilhoso, a meu ver, porque eles estão dizendo que filosofar é criar conceito. O trabalho filosófico é muito parecido com o trabalho do artista, de talhar conceitos para, por meio desses conceitos, utilizá-los para explicar a realidade. Por isso, cuidado com as palavras. Exatamente. E é um trabalho com a linguagem. Fundamental, né? Então está aqui Deleuze e Guattari, são filósofos franceses. E tem dificuldade de leitura, diametralmente oposto. Diametralmente oposto, você nunca lê, eu não quero ler. Mas eu agora estou querendo ler. Então tem aqui O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, que é um norueguês, é um grande divulgador da filosofia, né? Vita Brevis, e aí é um romance, né? E é um romance que ao mesmo tempo apresenta a história da filosofia e questionamentos filosóficos clássicos, né? Maravilhoso. Fundamental, inclusive, Viana gosta muito. Esse eu gosto muito desse também. E para finalizar, com relação a essa discussão de uma sociedade na qual nós estamos, que é uma sociedade de desempenho, sob a égide do neoliberalismo, individualista, né? Uma sociedade da sedução, como vai discutir aqui, não tem como não ler hoje esse autor, esse coreano radicado na Alemanha há muitos anos já e professor da Universidade de Berlim, que é o Byung-Chul Han. O nome dele em coreano é Byung-Chul Han, mas a gente fala Byung-Chul Han, né, que a gente é nordestino. Então, assim, sociedade do preguiça cansaço. de falar, a gente não tem cansaço de falar. A sociedade do cansaço é uma obra, gente, incontornável. Para entender a sociedade hoje,
essa sociedade do desempenho, que também é do cansaço, tem que ler Byung-Chul Han. É isso. Esse já falou, esse aqui já falou. Eu queria só falar um que não está aqui, está ali guardado, mas que inclusive para esses, sempre ele é indicado, mas para esses tempos assim, que a gente discute desigualdade social, que precisa melhorar ou não, nessas épocas chegando, que é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que a gente também já leu no Malditas. Carolina Maria de Jesus, né? Isso. Eu vi a Conceição citando ela, um dos livros. Não sei nem o que falar do livro, é ler e ler. Legal. Transcendental. E a gente começa a Conceição Evaristo por qual livro? Ou é indiferente? O primeiro que eu li foi Olhos d'Água, mas eu acho que não tem uma ordem. Não tem, né? Vou fazer minha recomendação, tá? O Último Teorema de Fermat, inclusive esse livro quem me presenteou foi o professor Demácio, um dos meus aniversários ele me presenteou, né? De Simon Singh, né? Simon Singh. E o Último Teorema de Fermat é um enigma, né? Que foi Fermat que chegou a demonstrar, nem sei na verdade se ele chegou a demonstrar, porque o Fermat ele não era matemático, né? Tony dessa marca que ele sobre a história do Fermat. Ele era formado em Direito, né? Só que ele trabalhava num órgão público e o trabalho dele era assim, muito leve, vamos dizer assim, e ele tinha tempo suficiente para estudar matemática. E ele tirava o tempo para estudar matemática. E esse cara é maravilhoso. O Fermat inclusive foi um dos caras, um dos precursores do cálculo, né? Porque Newton e Leibniz foi que fundamentaram o cálculo, né? No século XVII e tal. Mas um pouco antes foi ele, né? Essa ideia de derivado, isso aqui foi ele que apresentou, né? Achar o máximo, o mínimo de uma função, tudo foi Fermat com as ideias dele, né? Ele não usou o do rigor, mas ele assim, deu um pontapé inicial, é por aqui o caminho aí. É uma boa discussão a gente pensar quem tinha tempo de pensar. Quem tem tempo de pensar. E o que é interessante é que, olha só, a história do enigma que confundiu as maiores mentes do mundo durante 358 anos. Mais de 3 séculos que os matemáticos se debruçaram para tentar entender e provar o teorema e ninguém conseguia. E o que eu acho mais fabuloso e interessante é que a equação do teorema de Fermat é muito simples. Você não tem uma função trigonométrica, não tem exponencial lográfica, tem nada. É uma equação que envolve potências, tipo o teorema de Pitágoras, x ao quadrado. Simples eu acho que é uma palavra muito forte. Não, mas qualquer coisa que envolva matemática. Mas veja, diante do que a gente estuda em matemática, sim. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras, por exemplo, ele é um caso particular, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Simples nesse sentido. Você está calculando potência e soma. Isso um adolescente, uma criança faz, né? Eu estou dizendo nesse sentido. A gente fez na escola. E aí, o que é que o teorema de Fermat propõe? Que essa equação não tem solução para o expoente de 3 em diante. Então só vale para o teorema de Pitágoras. Só tem solução inteira, vale não. Só tem solução inteira para o teorema de Pitágoras. Se você botar x ao cubo mais y ao cubo igual a z ao cubo, não tem solução inteira, de números inteiros. E 3 em diante. E aí, japoneses, norte-americanos, o que você imaginava de grandes matemáticos não conseguiu provar. E o inglês, agora eu vou tentar lembrar um dele. Um inglês, no final, ele conseguiu provar no início dos anos 90. Olha só, 358 anos depois, alguém conseguiu demonstrar. Ele ficou 10 anos estudando sozinho. Ele ficou recluso. 10 anos. 10 anos. E aí ele foi fazer a demonstração na universidade, ele gastou uns 5 ou 6 quadros, muito mal que esse aqui. Ele está aqui na sala de aula, para poder demonstrar. E aí no final ele disse assim, eu vou terminar por aqui. Ele disse desse jeito. Aí veja, pode, né? Interessante. Eu vou terminar por aqui. Lá no início a gente estava discutindo filosofia, né? E aí eu falava, a filosofia implica o diálogo, como o Marcelo falou. E implica no diálogo o raciocínio argumentativo e demonstrativo. Nesse sentido, a lógica matemática é parente, muito próxima, é irmã da lógica argumentativa filosófica, né? Por isso que a gente não fica persuadindo
A gente tenta convencer ao filosofar a partir da demonstração racional, lógico, racional. E esse livro é bem interessante que ele começa falando de Pitágoras, ele vai bem, começa bem do início da história da matemática ali, né? Depois ele vai avançando. Eu já li ele, acho que já li umas 2 vezes, vou reler, porque eu recomendo, porque é uma leitura fácil, né? Assim como Mundo de Sofia, eu acho uma leitura muito fácil, flui assim muito. Acho que uma criança, um adolescente lê facilmente Mundo de Sofia. Precisamos fazer uma rádio, eu acho, para falar sobre filosofia e matemática. Sim. Aí tem uma outra oportunidade, vamos falar da história da matemática, né? Por aí vai. A gente vamos colocar isso adiante. Agradecer, professora Marcela, professor Antônio Apolinário, pela presença. Foi muito bom encontro, bacana. Teve um cafezinho, teve um bolo. 2 anos da Rádio Arte. Passamos né? Ano passado a gente comemorou 1 ano e dessa vez eu fiz de uma forma em que eu estou, de certa forma, dando espaço, né? Como a gente falou aqui, de dar espaço, né? Para os filósofos, né? Já que vocês não tiverem a oportunidade de falar na Rádio Arte, bacana. Inclusive tem uma playlist na Rádio Arte, Filosofia na Rádio, né? Que eu faço alguns shorts, né? Falo de Anaximandro, falo de Tati Milley, né? Aí eu vou acrescentar mais esses vídeos aqui e vai ter outros, né? E vai ter outros encontros onde a gente vai discutir a filosofia, a matemática e o feminismo, né? Por que não, né? Vai ter espaço também e por aí vai. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigada. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do Sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.